Olá pessoal, com mais um vídeo aqui para o canal. Os vídeos agora serão destinados para o concurso dos bombeiros, que vai ser agora esse ano. E aí eu separei umas questões da própria banca, que é o Instituto AOCP, e dentro dela, o conteúdo programático que eu escolhi para fazer agora esse vídeo é com relação à matemática. Então, antes de começar aqui, você já sabe, né? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e principalmente de se inscrever no canal, para não perder as novidades para os concursos aqui. Então, olha só, eu trouxe aqui com relação ao conteúdo programático, né, para a gente ter noção, né, sobre o que vai cair essas coisas. E o primeiro tópico que eu selecionei aqui para resolver questões com vocês é esse primeiro aqui, que é em relação aos sistemas de unidades de medidas, e dentro dela vai ser cálculos de quê? De comprimento, de área, volume, massa, tempo, ângulo, até arco, olha só. E também a transformação de unidades de medida, que a gente tem que ter noção de como faz isso, até porque eu encontrei algumas questões que, por mais que seja simples, é bom a gente prestar atenção, porque como é matemática, se a gente errar um númerozinho, já era, a gente já perde a questão. Então, com isso, eu separei aqui 5 questões sobre esse tema aqui do conteúdo programático, ok? Bom, a primeira questão que eu trouxe aqui da banca do Instituto AOCP, ela é bem simplesinha, olha só. Ela diz aqui que 4 quilos de açúcar serão divididos igualmente em 5 potes. Aí, ponto. Quanto de açúcar cada pote receberá? Então, antes de começar, né, fazer essas contas aqui, a gente tem que prestar bem atenção nos enunciados, porque às vezes a gente está tão afoito, né, para resolver as questões, que a gente vai logo fazendo do jeito, por exemplo, que a gente está acostumado a fazer, né? Mas às vezes no final ele quer um resultado totalmente diferente, né? E eu tenho isso como muita experiência, porque eu sou muito assim afoita para resolver questões de matemática, de raciocínio lógico, né? Porque a gente se acostuma, né, de fazer de tal jeito, mas aí às vezes a gente perde por questão de falta de atenção. Então, olha só, quero bem detalhado assim com vocês. E aí, olha só, ele fala em relação ao total de açúcar, né, que vai ser dividido em 5 potes. Então, o que que é traduzido isso daqui? Ele tem uma quantidade total, né? Total do quê? De açúcar. Então, ele vai pegar esse total. Em seguida, ele será dividido em quê? Em 5 potes. Então, olha só os potezinhos aqui. 5 potes, né? Onde vai ficar um pouquinho aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E aí, quando você percebe esse tipo de situação, qual é a operação matemática que vem logo na sua cabeça? É a soma, é a subtração, é a multiplicação, é a divisão? É a divisão, porque olha só, ele já dá até uma dica daqui, olha só. É divididos, né? Então, como é que será feita essa divisão? A gente vai pegar o total e dividir pelo número de potes, né? Porque assim a gente vai saber quanto que cada pote vai receber. Então, como eu falei, é uma divisão. Então, a gente vai pegar do total e dividir pelo número de potes. E aí, um outro item que a gente tem que prestar bem atenção é com relação às unidades. Olha só, aqui é 4 quilos, né? Mas aí a gente vê as alternativas aqui, tá tudo em quilo. Então, isso já é uma boa, porque aí a gente não precisa nem transformar as unidades no final do resultado, né? Então, tá tudo na mesma unidade, é uma simples divisão. Então, olha só, a gente tem quanto de total de açúcar? 4 quilos, né? E aí, como é uma operação, é uma divisão, a gente vai dividir esses 4 quilos em quantos potes? Serão 5, né? Então, olha só, é uma questão bem simplesinha. Então, olha só, é 4 dividido por 5. E aí, 4 ele é menor que 5, né? Então, não dá para dividir. Então, geralmente, o que que a gente faz nesse tipo de situação? A gente coloca um zerozinho aqui, e aí, em seguida, para balancear a situação, a gente coloca o 0, aqui. E aí, a gente já consegue perceber que dá para dividir o 40 dividido por 5, que dá quanto? Dá 8. Aí 8 vezes 5 dá 40. Para chegar a 40 é nada, né? Então, olha só. Esse daqui, pessoal, é um método como eu gosto de fazer as questões, mas você também tem total liberdade, às vezes pode até encontrar uma maneira bem mais fácil de resolver essa situação. Então, olha só, o nosso resultado final é de 0,8. Então, isso aqui é a quantidade que cada potezinho desse aqui vai ter. Então, olha só, procurando aqui nas alternativas, seria a nossa letra B. João gosta de um biscoito que é vendido por quilo na padaria perto de sua casa.
Sabendo que o quilo desse biscoito custa 35, é muito caro esse biscoito. Quanto João pagou comprando 1,35 kg? Então, olha só, 1 quilo custa quanto? 35, né? Que ele acabou de falar aqui na questão. Então, se ele comprou 1,35, então o valor já é mais que 35 quilos. Então, olha só, já seria até uma alternativa de avaliar as questões aqui. Então, por exemplo, poderia mostrar um menor valor que 35. Então, a gente já poderia desconsiderar. Mas só que não, né? Então, olha só, como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente já viu aqui que 1 quilo ele equivale a R$ 35, então 1,35 seria quanto, né? Olha só, mais uma vez uma regrinha de 3 simples. Então, olha só, o x seria o quê? 35 vezes 1,35. E calculando isso tudo aqui, deu o quê? Deu R$ 47,25. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra C. Você também pode tentar aí na sua casa, e caso der diferente, você comente aí também aqui no vídeo, ok? Ok, a próxima questão. O Ministério da Saúde recomenda que o peso de uma mochila, junto com o material dentro dela, não ultrapasse o quê? 10% do quê? Do peso da criança, a fim de quê? De evitar dor, desvio de postura e até mesmo lesões mais sérias na coluna. Então, com essas informações, qual mochila, junto com o material carregado por uma criança que pesa o quê? 46,5 quilos. Então, a gente tem que saber quanto é que seria o peso, né? O máximo que ela poderia carregar. Lembrando que o máximo não pode ultrapassar o quê? De 10% do peso da criança. Então, a gente já tem aqui o peso da criança, que é de 46,5. E o peso para ela carregar não pode ultrapassar 10%. Aqui há várias maneiras de resolver a questão. Mas como ela é bem simplesinha, né? Porque ela quer saber quanto é que equivalia esses 10% desses 46,5 quilos. Então, é apenas assim, vamos dizer, uma multiplicação bem simples que a gente tem que fazer para o cálculo dessa questão. 46,5, né? Vezes 10%. Aí a gente pode fazer por 0,100 ou 0,10 ou de outras maneiras, né? Mas aí, como eu sou assim, bem arcaica ainda, né? Então a gente fica assim, desse jeito para resolver. Então, olha só, 46,5 vezes 1 é o próprio 46,5 dividido por 10. E aí, como tá se tratando de uma divisão, a vírgula sempre vem para o lado esquerdo. Então, olha só para onde a vírgula vai. Vai para 4,65. Então, esse aqui seria o peso máximo correspondente a quanto? A 10%, né? Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra A. Aqui. Um recipiente com capacidade para 425 ml de líquido estava cheio. Então, essa aqui seria a capacidade total do recipiente. E foi esvaziada para 2,5 de sua capacidade. Então, aquele recipiente cheio, que tem essa daqui, esse valor, ele foi diminuído, né? Foi diminuído para 2,5 dessa capacidade. Que contém essa capacidade? 425 ml. O líquido que restou do recipiente foi distribuído igualmente em recipientes menores com capacidade de 10 ml cada um. Quantos recipientes menores foram utilizados? Então, tá vendo como ela segue essa mesma regra? Regra não. Essa lógica de como resolver esse tipo de questão, né? Então, basta a gente treinar bastante esse tipo de questão que a gente for pegar. Então, olha só, a gente tem um total, né? Aí depois ele foi diminuído a quantidade, então a gente retirou aquela água. E aí ficou um restinho lá de água. E aí desse restinho a gente dividiu para recipientes, que é isso que ele quer saber por quantos recipientes foram, sendo que cada recipiente equivale a 10 ml. Então, olha só, desenhando mais um pouco sobre isso, caso você não tenha entendido, né? Por exemplo, aqui, eu tenho um copo. Esse copo aqui, ele tem um volume total, né? Onde esse volume total é o quê? De 425 ml. E aí, me deu sede, né? E ficou o quê? 2/5.
esvaziado para 2/5 de sua capacidade. Então, olha só, a gente tem que tirar essa fração aqui desse valor total, para a gente saber quanto é que sobrou no final aqui, né? Essa quantidade aqui. Que essa quantidade aqui foram divididas em pequenos recipientes. Esses recipientes eram de quantos volume, né? De 10 ml. Então, isso daqui seria a lógica da questão. Então, olha só, falando mais um pouco, né? Resolvendo mais um pouco dessa questão, a gente tem que ver quanto é que ficou essa capacidade. Então, olha só, a gente vai tirar esse 2/5 de quê? Do volume total. Então, 425. E aí, a gente resolvendo essa questão aqui, ela dá no valor de 170. Então, 170 ml. Então, mais uma vez, né? Ele estava com 425 ml e aí ele diminuiu. Ele diminuiu a sua capacidade para 2/5 de sua... Ele diminuiu para 2/5 da sua capacidade, que quanto equivale? A 170 ml. Então, foi isso que ficou. E aí, eu fui dividir para recipientes menores, sendo que cada recipiente desse aqui equivale o quê? A 10 ml. Então já dá para ter noção de quantas garrafas foram necessárias, né? Para completar isso daqui. Então, olha só, seria o quê? Vem daqui para cima, né? Seria 170 ml que eu tenho dividido para 10 ml. Aí, mais uma vez, né? Uma simples divisão, daria o quê? 17. 17 o quê? Garrafas. Então, olha só, a alternativa correta dessa questão seria a letra C. Então, pessoal, finaliza aqui o vídeo e bons estudos.